Olá, gente, muito boa tarde. Eu sou o Leandro Fernandes e nós chegamos com o programa Bíblia para as Nações. Toda quinta-feira, ao vivo, às 16h30 até 5 horas da tarde. Das 16h30 até as 17 horas. Das 4h30 às 5 da tarde, ao vivo, meia hora de programa. E a repetição deste programa, por exemplo, acontece todo domingo a partir das 4 horas da tarde. Semana passada, nós não estivemos aqui ao vivo, mas você ficou com um programa gravado, um programa inédito, e a gente tenta sempre dialogar com os assuntos do dia a dia, tá bom? Aquilo que tem acontecido no dia a dia, a gente tenta trazer também para o Bíblia, porque nós não somos fora do mundo não podemos viver na alienação, então a gente quer discutir, opinar também e despertar nas pessoas reflexões. Por exemplo, hoje o tema é religiosos ou gays? Quem tem razão? Nesse debate que nós estamos vendo, que nós temos visto nos últimos anos, talvez, e principalmente nos últimos dias. Quem tem razão? Religiosos ou gays, tá bom? Fique com a gente, você pode participar ao vivo no 23 79 47 33. E o meu parceiro é o meu xará, ele que tem um nome muito bonito, é o Leandro Malfi, é o Xará Malfi. Xará? Esse é o nome, hein, Leandro? Esse é o nome, cara. Olá, boa tarde a todos. Novamente estamos aqui, agora com horário novo, Leandro. Recentemente, trocamos aí o horário. A partir das 4h30 da tarde, toda quinta-feira, nós estamos aqui ao vivo, participando aí, refletindo, como o tema do programa, refletir é questão de sobrevivência, Leandro? Então estamos aqui todas as quintas-feiras, com a permissão de Deus, assim, Leandro? Podemos dizer. Estamos aqui todas as quintas-feiras, e você é o nosso convidado especial para participar conosco desse programa, Você pode fazer a sua participação aqui com a gente pelo telefone 2379-4733, 2379-4733, então você está convidado aí a ligar, a participar conosco e dar a sua opinião e a sua sugestão para o programa de hoje. E o tema é esse, Leandro, hoje, religiosos ou gays? Quem tem razão? Vamos tentar refletir sobre esse tema. Será que alguém tem razão, né? Leandro, vamos usar a razão, Vamos usar a razão. Vamos usar a nossa razão, que é razão no sentido de, falando da nossa razão, no sentido de a capacidade que a gente tem de raciocinar, Leandro? Vamos pensar. Eu penso que quando a gente tenta, Leandro, refletir com honestidade, cara, é difícil. Tem gente que fala assim, excesso de humildade, Olha o excesso de humildade, se é que existe isso. Tem gente que fala, eu tenho um grande defeito, meu defeito é que eu sou muito sincero, eu só falo a verdade. Olha que mentira, cara. Essa frase só vem de mentiroso, porque ela vem de pessoas mentirosas, porque por mais que tentemos falar a verdade, Leandro, a gente acaba mentindo, pelo menos de vez em quando, a gente acaba errando. Então só o fato de nós estarmos aqui tentando refletir, lutando para refletir com honestidade, eu penso que nós estamos no caminho certo, Leandro. É isso aí, Leandro. Então vamos lá, Vamos lá, vamos tentar. Vamos começar, Leandro. Daqui a pouquinho eu mando um abração para uma rapaziada aí que nos ajuda a manter esse projeto no ar e daqui a pouco eu volto. Tá bom, certo, Leandro? Vai lá. É rapidinho. Quero usar essa câmera aqui agora, quero mandar um abração para o Elton, para o Robinho, que nos ajudam do outro lado das câmeras e toda a equipe, toda a diretoria da Eco TV, tá bom? Lembrando que hoje eu estarei também às 18h30, aqui mesmo na Eco TV, com o programa Eco 30, que é um programa jornalístico, principalmente notícias da região, ABC Paulista, com meu amigo Alexandre Furtado, hoje, ainda na Eco TV, às 18h30, tá certo? Eu quero falar em primeiro lugar da Autopeças Restauração. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Um beijão para o Elias, sua família e toda a equipe Autopeças Restauração. O Elias tem muito tempo no ramo, muitos anos, pagamento facilitado, um preço legal nas peças de carro, um preço justo e com pessoas que têm experiência. Você vai até a Autopeças Restauração e vai resolver o problema do seu carro, tá bom? Fazer manutenção, por exemplo, trocar peça, Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral, nós indicamos. Em segundo lugar, quero falar de roupa. State One Jeans, marque bem esta marca que veio para ficar. É o seguinte, esse endereço que está na sua tela, principalmente para você lojista, para você atacadista, você que quer vender roupas, peças da State One Jeans. Então, nesse endereço, no mínimo, você vai comprar 12 peças, no mínimo uma dúzia de peças, tá bom? De roupas. Nós temos camisas, saia, blusa, nós temos
camiseta, nós temos calça, muita coisa boa. Outra observação importante, para melhor te servir, somente com visita agendada. Você vai ligar, falar com a Luciana, vai citar o nosso nome, o Projeto Bíblia para as Nações, vai falar que viu a propaganda aqui e ela vai agendar uma visita e vai te atender da melhor forma possível, tá bom? State One Jeans, nós indicamos um preço muito legal para você revender também. Em terceiro lugar, ainda hoje falei com o proprietário Isaías, parceiro da churrascaria Galpão Gaúcho. Sua esposa Rose, todos a sua família, os seus colaboradores, meu muito obrigado por acreditarem no projeto. A comida lá é campeã, é show de bola. Almoço, jantar, self-service, rodízio, num preço legal, ambiente familiar. Você pode também ligar para o Isaías e ele vai reservar um espaço para o seu evento, para a sua festa, para a sua cerimônia, enfim, para a reunião da sua família, amigos, etc. Galpão Gaúcho é a melhor comida do ABC Paulista. E também quero mandar um abraço para essa rapaziada da 0 a 0, essa marca de roupa que também nos veste tão bem. Valeu? É o seguinte, Leandro, religiosos ou gays, quem tem razão? Leandro, lembrando que no domingo agora, esse programa aqui é ao vivo, né? Hoje é dia 11 de 6 de 2015. Então, no último domingo, dia 7 de junho de 2015, nós tivemos a chamada Parada do Orgulho LGBT, ou, popularmente dizendo, Parada Gay. Nós tivemos uma grande manifestação na cidade de São Paulo. E no dia 4, né? Feriado, semana passada, uma semana atrás, quinta-feira passada, nós tivemos a chamada Marcha para Jesus. Então nós tivemos algumas manifestações. Mesmo em meio às polêmicas, Leandro, vale dizer que há estudiosos dizendo que são manifestações diferentes, até com mensagens às vezes antagônicas, né? Mensagens totalmente diferentes às vezes, mas em se tratando de Marcha para Jesus e Parada Gay, segundo alguns estudiosos, são manifestações pacíficas. São grupos que debatem, discutem, às vezes de uma forma ferrenha, mas são manifestações pacíficas, né? Alguns estudiosos dizem. E outros acreditam que não são tão pacíficas assim, porque violência não está ligada somente a derramamento de sangue. Há também a agressão verbal, enfim, a agressão gestual e assim sucessivamente, né? Mas por conta disso é que nós sugerimos esse tema, Leandro. Agora é com você. Isso aí. Então, com base nesse tema, Leandro, como é de costume aqui do programa, nós temos algumas questões. Questões que também podem ser enviadas por vocês que nos assistem, ou alguns momentos são questões que nós acabamos criando, né, Leandro? Ou até mesmo em conversas assim, nós acabamos pegando essas questões e porque entendemos que essas questões que estão aí, Leandro, são questões que as pessoas nos fazem, exatamente, né? Perguntas. São questões aí do cotidiano, né? Que principalmente agora depois desse evento, né, está o Facebook, você abre a página do Facebook, está lotado, e é uma briga. E aí vamos tentar refletir aí, Leandro, e trazer, contribuir, né, um pouquinho aí com esse tema. Então, para a gente começar, primeiro é interessante nós entendermos, né, primeiro que tem uma guerra, né, não declarada, uma guerra fria, vamos chamar assim, né, entre os seres humanos em geral, né? Porque esse é desse gênero, esse é daquele, esse é dessa cor, esse é da... Então, infelizmente, tem religião, exatamente. Então, infelizmente, tem isso, né? Então, para a gente entender melhor, para a gente chegar numa conclusão, Leandro, para começar, queria que você definisse para a gente o que é o preconceito. Você trouxesse uma definição aí para a gente. Leandro, nós já falamos sobre isso em outros programas, mas eu penso que cabe uma repetição. Leandro, a palavra preconceito, para nós entendermos esse termo, eu penso que o ideal é a gente entender a palavra conceito. A palavra conceito, segundo alguns dicionários, significa juízo, significa ideia, significa opinião, e também, eu anotei um outro termo aqui, significa, já falei, juízo. Eu quero ficar com essa definição, ideia ou opinião. E segundo alguns estudiosos, a palavra conceito vem do latim, conceptus, talvez a pronúncia seja essa, que significa alguma coisa formada na mente. Alguma ideia que eu formo na minha mente, Leandro.
Então, conceito eu diria que é uma coisa, é uma ideia que eu formatei ou formei na minha mente. Eu penso que ficou claro, né, Leandro? Sim. Essa é a ideia de conceito. Esse é o conceito de conceito, né? Para muitos estudiosos. Agora, a palavra preconceito, entendendo conceito, é fácil entender preconceito. Conceito é ideia, é uma opinião formada que eu tenho sobre algo, é um conceito. Agora, preconceito é eu formar uma ideia na minha mente, uma opinião, um juízo, fazer uma análise, dar às vezes uma sentença, uma conclusão, fazer uma avaliação, sem ter um conhecimento prévio. É falar sem conhecimento, Leandro. Então eu defino a palavra preconceito, falar sem um conhecimento mais de perto, mais acurado, por assim dizer. E o que é preconceito favorável, Leandro? Leandro, vale a pena, eu acredito que vale a pena a gente falar sobre uma palavra que está na moda também. Aliás, eu ouvi pouca gente falando sobre isso, mas está aí também na boca do povo. A palavra, o termo preconceito favorável, é isso, né? Essa é a pergunta, isso. Né? Leandro, é o seguinte, porque a gente entende que preconceito, às vezes a gente entende que é só quando eu falo mal de alguém sem conhecer este alguém. Sem ter informações, eu falo mal de outra pessoa. Mas o preconceito também existe para favorecer alguém. Exemplo, o que é um preconceito favorável? É o seguinte, eu não conheço uma determinada pessoa, eu não conheço na intimidade, eu apenas ouvi uma palestra de uma determinada pessoa, isso acontece muito no meio religioso, por exemplo, e eu saio por aí dizendo que essa pessoa é excepcional, que ela tem um comportamento exemplar, que eu quero ser como essa pessoa quando eu crescer. Percebe, Leandro? Eu saí falando bem dessa pessoa, que ela é sensacional, excepcional, é o melhor ser humano do mundo, mas nunca conversei uma hora com essa pessoa. Existe também o desfavorável, Leandro? Seria porque o desfavorável, porque às vezes, como você disse, né? Às vezes sim, a pessoa, uma palestra que ela ouve, sim, às vezes viu um programa para as nações e fala, não, um programa religioso. Essa ideia é você falar com conhecimento. Leandro, eu posso falar mal de alguém, eu posso ser preconceituoso falando mal de alguém, eu não conheço alguém, eu não conheço essa pessoa, eu não tenho informação suficiente. Eu falo mal dessa pessoa, eu critico, eu dou as minhas opiniões, falo mal mesmo dessa pessoa, sem conhecer. É o preconceito do lado ruim, é o preconceito desfavorável. Agora, o favorável, Leandro, é falar bem de alguém sem ter conhecimento também. Eu acho interessante deixar isso claro, porque tem gente que pensa que só existe o preconceito quando desfavorece alguém. Não, há o preconceito que favorece alguém. Eu nunca vi fulano de tal jogar futebol, mas alguém falou que ele é o melhor do mundo, mas eu nunca vi, e eu saio por aí dizendo que ele é o melhor do mundo, mas eu nunca vi jogar. Eu não analisei, eu não analisei 10 partidas de futebol vendo esse rapaz. Percebe, Leandro? Certo. Então, favorável é quando eu falo bem de outra pessoa sem mesmo conhecer. O que eu quis dizer também, né, Leandro, porque todo mundo, às vezes eu falo, esse programa eu não assisto porque é religioso. Não é? Então, mas nem acompanhou, ouviu uma vez, só viu o tema, às vezes, escrito ali e não parou para pesquisar, né? Fica difícil dialogar quando não há uma informação, né? Sem informação fica difícil a gente conversar. Tá certo, Leandro, você, como a gente está falando sobre preconceito, você conhece algum ser humano, Leandro? Há algum ser humano não preconceituoso? Você já conheceu alguém assim? Leandro, talvez os nossos amigos telespectadores, nossos amigos talvez alguns não vão concordar comigo, ou vários não vão concordar, mas eu penso que é impossível. Eu penso que todos nós, seres humanos, temos o nosso lado preconceituoso ou preconceituoso, Leandro. Talvez o ser humano não preconceituoso é aquele que está nascendo agora. É aquele recém-nascido. E eu digo talvez porque os estudos estão aí, né, Leandro? A ciência está aí para nos apresentar o que o mundo, o que a sabedoria, o que a natureza pode nos proporcionar, né? Então eu estou aberto às novas descobertas. Mas talvez o não preconceituoso seja aquele que está nascendo agora, Leandro, recém-nascido. Mas começou a entender alguma coisa, essa criança começa a se misturar com o adulto, Leandro. Tem criança que vai se estragando, aí já se estraga. O adulto, ele é campeão, nós adultos somos campeões
em estragar pessoas, em estragar crianças, etc. Nós fazemos muitas coisas boas, aliás, devemos fazer muitas coisas boas, mas também somos campeões em estragar pessoas. Então eu entendo, Leandro, que a pessoa que tem capacidade de raciocinar livremente, eu penso que essa pessoa ela tem o seu lado preconceituoso. O ser humano, eu me arrisco a dizer que ele é preconceituoso por natureza. No entanto, nós estamos aqui para aprender e nós podemos até aprender com os nossos erros. A gente pode melhorar sempre. Tá certo, Leandro. E aqui eu tenho uma questão, na verdade são duas questões em uma só, né? Eu queria que você pudesse responder aí pra gente. É o seguinte, há preconceito em relação, né, aos gays por parte dos religiosos e há preconceito dos religiosos por parte dos gays? Você acha que há preconceito entre essas duas pessoas, né? Não tenha dúvida, Leandro, assim. Esses dois grupos, né? Grupos, melhor, desculpa, eu falei... Não, mas está ótimo, Leandro, está ótimo, é isso mesmo. Leandro, é o seguinte, eu penso que há preconceito dos dois lados. Eu ouvia um filósofo falando há pouco tempo na televisão, num canal aberto, e já falei isso daqui no Bíblia para as Nações, e vale também um repeteco, vale repetir, que eu achei muito interessante. Ele não estava defendendo a religião em si, mas ele dizia que contra a religião, por exemplo, todo mundo pode falar. Uma outra coisa, Leandro, eu penso que tem gente do outro lado que não vai gostar do que eu vou falar, mas, por exemplo, eu nunca ouvi essa palavra, politicofobia. Por exemplo, contra os políticos, Leandro, todo mundo pode falar. Todo mundo pode dizer que o político é bandido. Todo mundo pode dizer, e isso é... O político e o juiz, né? O juiz é ladrão. A gente pode ir no estádio, chamar o juiz de ladrão, xingar a mãe dele, que faz parte da nossa cultura do futebol. E faz parte da nossa sociedade, também da nossa cultura. Muita gente diz que o político é ladrão sem mesmo conhecimento. É claro que há ladrões na política, mas há políticos também honestos, Leandro. E muita gente diz que todo mundo é ladrão, coloca tudo no mesmo fala que tudo é farinha do mesmo saco e pronto. É um preconceito. E contra a religião também, Leandro. O filósofo dizia, eu concordo, todo mundo pode falar contra a religião. Você já percebeu que um monte de gente critica e o religioso, se ele falar alguma coisa, ele é fanático. E há muitos religiosos fanáticos que são chatos, não dá nem para conversar, não dá nem para ficar perto, é muito complicado ficar perto, você vai ter dificuldade. No entanto, Leandro, que contra a religião todo mundo pode. Contra os políticos e religião, todo mundo. Estou aqui defendendo um ou outro, estou dizendo que a gente pode falar contra alguns grupos, a gente pode falar abertamente que faz parte do nosso DNA, da nossa cultura. Então há gays que são preconceituosos, que falam da religião, que falam contra os religiosos, sem mesmo ter conhecimento. E há gays que respeitam. Inclusive há gays que são religiosos, né, Leandro? A gente falava Exatamente. Isso, você mesmo falava isso em off e eu concordo. Agora, há religiosos que são extremamente preconceituosos, né? Eu tenho, por exemplo, irmãos em Cristo que são católicos e que são evangélicos, que, Leandro, não dá para conversar, meu irmão, é difícil. Só ele tem razão, o que o pastor dele falou, ou o que o padre falou, muitos fiéis abraçam sem ter um conhecimento, sem buscar a luz da razão, o conhecimento da verdade, etc. Mas há preconceito ou preconceito dos dois lados, Leandro. O preconceito não é de propriedade exclusiva dos gays, dos religiosos, dos intelectuais, que eu também questiono esse termo, entre aspas. O preconceito, na minha opinião, faz parte da natureza humana, meu irmão, e a gente tem que lutar contra isso. Nós podemos deixar, Leandro, a cada dia, os nossos preconceitos de lado, mas parece que essa ideia, esse preconceito, essa ideia preconceituosa nos persegue. E há gays preconceituosos, assim como há religiosos também. Muito bem, Leandro. E, Leandro, você que lê muito mais aí do que eu, com certeza tem uma base mais... Leio menos que você, com certeza. Tem uma base para dizer. Eu não posso afirmar que sim, que não, porque eu não tenho algo assim, comprovações que eu tenha lido. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Né? Mas a pessoa, o ser humano, você acredita, Leandro, você já leu, pesquisou alguma coisa, que o ser humano ele já nasce gay? Leandro, é o seguinte, não dá para eu expor aqui a minha opinião, porque vai levar muito tempo. Quem sabe num outro programa sobre isso, né? Mas a minha opinião é que
a homossexualidade ou homossexualismo, né? Alguns homossexuais não gostam do termo homossexualismo, né? Vou usar a palavra então homossexualidade. A homossexualidade, na minha opinião, é uma questão de comportamento. É comportamental. Mas para não ficar somente com essa palavra, eu diria o seguinte, para não ficarmos somente com essa palavra que eu acho um pouco vaga, é apenas a minha opinião, eu quero dizer que a ciência não comprovou ainda. A ciência não comprovou, os cientistas ainda não comprovaram que o gay já nasce gay. E ainda que alguns cientistas digam que o gay já nasce gay, os cientistas também não são donos da verdade. Então dá para debater também, Leandro. O dia que alguém disser isso, dá para debater também. Mas por hora eu fico com essa dica. A ciência não provou ainda que o gay já nasce gay. É uma questão comportamental. E quem sabe vamos fazer um programa só sobre isso. Tá certo. Leandro, então como no início do programa você comentou sobre o evento que teve no domingo agora, dia 7, né? Eu queria que você falasse um pouco, Leandro, né, cujo tema era eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim e respeitem-me. Então, com essa afirmação que você, com essa última questão, dá para a gente fazer um link aí. Eu queria que você fizesse, na verdade, uma análise do que aconteceu aí, ao seu modo de ver. Legal. Leandro, eu vou tentar analisar, o Elton levantou a plaquinha ali, nós temos poucos minutos, né? 4 minutos, obrigado Elton, para terminar o programa. Eu vou analisar então o tema dessa última parada gay, que foi a 19ª parada gay, agora no último domingo, dia 7/6/2015. O tema é esse que você disse. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Respeitem-me. O tema da parada do orgulho LGBT. Esse tema foi inspirado, Leandro, na música Tema de Gabriela, um personagem criado por Jorge Amado, isso já há alguns anos atrás. Leandro, eu vou tentar analisar por partes. Eu nasci assim. Quando um gay diz eu nasci assim, a minha palavra é a repetição do que eu falei há pouco. Não há prova científica de que o gay já nasce gay. Então esse eu nasci assim, eu não concordo. Eu cresci assim. Aí pode ser, Leandro. Pode ser que o cara, desde que se percebe o seu desenvolvimento, o seu crescimento, ele se descobre, ou se revela, se assume homossexual. Pode ser. Agora, vou ser sempre assim. Eu também não concordo, porque o nosso futuro não nos pertence, né? Quem somos nós? Não tem lógica a gente dizer que vai ser tal coisa amanhã. A gente pode até dizer, ó, talvez seria assim, mas, ou se Deus quiser, mas a gente não pode afirmar, então não concordo. E também faz parte do tema da parada gay, da última parada gay, respeitem-me. Aí eu concordo, Leandro. Todo ser humano deve ser respeitado. Agora, respeitar não significa concordar com a prática do outro. Eu respeito o outro e não respeito a sua prática. Assim como há pessoas que me respeitam e não concordam com o meu comportamento, por eu defender aquilo que eu acredito, que eu tenho defendido aqui, onde eu vou, Leandro. Agora, o ser humano deve ser respeitado. Eu posso discordar das suas opiniões. Eu posso até desrespeitar as opiniões no sentido dele. Não concordo. Aquilo ali para mim é bobeira, aquilo ali para mim não tem base nenhuma, não tem base teológica, filosófica, científica, nada. Não respeito em momento nenhum essa opinião. No entanto, respeito o ser humano. Por respeitá-lo, eu acabo ouvindo a opinião dele. Mas eu posso fazer de tudo para derrubar a opinião dele, porque a vida é assim. Às vezes eu estou num debate com a minha esposa, Leandro, com a minha esposa Simone, um beijo no coração dela, uma pessoa que eu amo, minha esposa, a gente está num debate e a opinião dela ganha da minha opinião. Ela acaba me convencendo, a gente faz alguma coisa que, segundo a opinião dela, é melhor. Então a vida é assim, mas com respeito. Eu te respeito e vou querer derrubar a sua tese. Vou querer que você acredite naquilo que eu acho que é verdade. Então eu acho que isso faz parte. Eu posso discordar do outro, mas respeitando o ser humano, Leandro. Sempre com respeito, né, Leandro? Ao próximo. É isso aí. Já estamos nos minutinhos finais, Leandro. Para encerrar, faltou um minuto. Um abração a todos aí. Eu queria que você deixasse... respondesse a pergunta tema e já deixasse uma mensagem aí final para todos que nos assistem. Qual é a pergunta tema? Religiosos ou gays? Quem tem razão? Legal. Leandro, que Deus te abençoe, tá bom? Até o próximo programa. Você tem sido uma bênção na minha vida. Leandro, é o seguinte, eu diria para os nossos amigos e amigas,
telespectadores, já que os cristãos que estão fazendo isso, nem todos estão fazendo isso, tá? Mas os cristãos que estão criticando algumas manifestações na parada gay de domingo passado, os cristãos que estão criticando, eu digo o seguinte: leia os evangelhos. Já que tem muitos querendo defender o Cristo, leia a biografia do Cristo que está nos evangelhos. E também fica uma mensagem para os gays, alguns gays que se manifestaram no domingo passado usando os símbolos do cristianismo. Por isso que muitos cristãos se sentiram ofendidos. Esses gays, já que usaram os símbolos do cristianismo, então eu também convido, conheça o Cristo dos evangelhos, já que os dois grupos, Leandro, um fala de um jeito, outro fala de outro, mas falam do Cristo, conheçam o Cristo pelos evangelhos, tá bom? Os dois grupos. Domingo, repetição desse programa, 4 horas da tarde. Um beijo no coração. Por que refletir, Xará? A questão de sobrevivência. Por que refletir? A questão de sobrevivência. Valeu.